Se você investe através de fundos de investimento, esse vídeo foi feito para você. E claro, se você ainda não investe, hoje vou trazer todas as informações que você precisa saber sobre esse tipo de investimento para você não cair mais em armadilhas. Eu sou o Thomas Pedrinelli, analista credenciado, e vou falar sobre fundos de investimento. Bora para o que interessa. A primeira coisa que precisamos alinhar é o que são os fundos de investimento. Lembra aquela época que a gente juntava os amigos para fazer uma festa, todo mundo dava R$30 para o organizador e ele tomava todas as decisões sozinho? A carne que ele ia comprar, as bebidas, o lugar, etc. Pois é, ele era o gestor da festa e vocês nem sabiam disso. Aliás, dependendo do amigo, ele comprava até um pouco menos e embolsava parte do dinheiro. É complicado. Trazendo para a nossa realidade aqui no mundo dos investimentos, um fundo de investimento faz exatamente a mesma coisa que aquele seu amigo. Pessoas que querem investir podem fazer aporte nos fundos de investimento, onde uma equipe capacitada, diferente do seu colega, e homologada pela Anbima ou CVM, que são os órgãos que regulam e coordenam os fundos, irá fazer a gestão desses recursos, tomando as decisões de quais ativos irá entrar ou sair do portfólio do fundo de investimento. Hoje já existem mais de 15 mil fundos disponíveis para todos os investidores aqui no Brasil. Existe para todos os gostos, credos, estilos, perfis, valores e objetivos. Se você quiser investir em empresas com foco em ESG, por exemplo, existem quase 50 fundos focados nessa teoria de investimento. Mas como eu vou escolher um fundo de investimento, então, dentro de tantas possibilidades? Bom, primeiro, é importante conhecer as classes mais comuns no mercado. São elas: fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos cambiais, fundos multimercados, fundos internacionais, fundos alternativos e fundos de cotas ou fundos de fundos. Vamos começar com os fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa têm o principal objetivo de investir diretamente em ativos de renda fixa. Parece meio óbvio, mas eles são o que são. Existem algumas regras de alocação, como por exemplo, todos os fundos de renda fixa devem ter no mínimo 80% de ativos dentro do seu portfólio alocados em renda fixa. Além disso, esses fundos têm severas restrições de aplicações. Algumas subclasses não podem nem investir em ações, derivativos ou outros produtos do mercado financeiro. Mas Thomas, eu consigo comprar renda fixa direto da minha plataforma de investimentos. Faz sentido eu investir em fundos de renda fixa? Sim, faz. E muito. Primeiro, você terá um gestor profissional que irá tomar as melhores decisões por você. Provavelmente, ele tem uma equipe que ficará integralmente dedicada a coletar dados do mercado e escolher os melhores produtos para a estratégia do fundo. Aliás, essa é a principal vantagem de investir em fundos de investimento, seja qual for a sua classe. Mas claro, temos que tomar muita atenção ao escolher um fundo. Não é que porque o fundo existe e tem uma homologação dentro dele, é que ele é bom. No final do vídeo eu vou explicar como analisar isso rapidamente. Voltando ao ponto de investir em fundos de renda fixa. Nesse caso específico, existem diversos ativos de renda fixa que são exclusivos para investidores institucionais, que a gente chama, ou tem um aporte altíssimo, coisa de 500 mil ou mesmo 1 milhão. E você, através desses fundos de renda fixa, conseguirá investir nesses produtos também. Fundos de ações. Sabemos que escolher boas ações leva tempo de estudo, análise de indicadores, desenvolver uma tese, uma teoria de investimentos, fazer testes para validar tudo isso, etc, etc. Se eu faço isso para cuidar do meu próprio dinheiro, imagina se eu tivesse a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos outros. Pois é, a responsabilidade é muito grande. Por regra, os fundos de ações, ou os FIAs, são compostos por no mínimo 67%, ou 1/3, de ações no seu portfólio. Existem fundos muito famosos como o Alaska Black, Tarpon GT, Rio Verde, que têm uma boa tradição de investimentos e uma boa alocação. Lembrando, por mais que eu possa recomendar ativos, e eu recomendo de fato lá na nossa plataforma, esse vídeo é apenas educacional. É importante ressaltar que essa classe de fundos geralmente tem a maior taxa de administração, é uma taxa cobrada ali para remunerar a sua equipe. Como existe um esforço maior por parte da equipe, são lotados ali de profissionais, bem capacitados geralmente, é comum encontrarmos o que chamamos de uma taxa 2/20. O que é isso? Fundos que cobram 2% ao ano de taxa, mais 20% de performance. Se você investe em fundos que cobram mais do que isso, mais do que 2/20, tenha cuidado, porque às vezes esse tipo de fundo ele pode estar cobrando mais, mas se eles estão fazendo um ótimo trabalho, que continuem assim. Agora, se o fundo está cobrando demais e não tem apresentado bons resultados, talvez seja o momento de você fazer um resgate e trocar de fundo. Fundos cambiais. Fundos cambiais, como o próprio nome já diz, são fundos específicos para trabalhar moedas internacionais. Aqui existem vários fundos que você pode investir contra ou a favor das moedas.
Por exemplo, existem fundos exclusivos de dólar. Se você acredita que o dólar irá valorizar, você pode aportar nesse fundo. Mas se você acredita que o dólar pode desvalorizar ou perder valor, existem fundos que também têm o direcional oposto que a gente chama. Ou seja, investem na queda da moeda, a famosa estratégia short dólar. Hoje temos fundos de dólar, euro, iene, libras, entre outras moedas. E como regra geral dos fundos cambiais, eles devem investir no mínimo 80% do seu valor patrimonial em moedas. Fundos multimercado. Esses são os fundos com mais flexibilidade aqui do nosso mercado. Existem diversas subclasses como long bias, long and short, long only, macro mercado, small caps, hedge. Cada um tem sua particularidade e estratégia própria. Por exemplo, um fundo multimercado poderá aproveitar oscilações de ciclos de mercado de uma maneira mais flexível, alterando levemente a porcentagem da sua carteira entre renda fixa e renda variável, comprando proteção de carteira como opções, dólar, euro, ouro, enfim. Aqui temos uma seara muito completa de produtos que esse tipo de classe pode investir. Aliás, todo grande fundo, na sua página, geralmente tem um documento que se chama Carta do Gestor. O mais comum é que essa carta seja mensal, onde o gestor expõe sua visão do mercado e como o fundo irá se posicionar. Algumas cartas são aulas de mercado financeiro, vale muito a pena vocês lerem, principalmente daqueles fundos que vocês investem. Fundos internacionais. Bom, aqui a classe, como o próprio nome já diz, investe em segmentos internacionais. Geralmente são fundos que fazem aportes em fundos estrangeiros, que por sua vez investem em ações internacionais, direta ou indiretamente, bonds, que são como se fosse a renda fixa, só que em outros países, entre outros tipos de ativo. Essa ferramenta é interessante para aqueles que querem, ao mesmo tempo, se expor em moedas estrangeiras, que nem os fundos cambiais, e também se expor em capital no exterior. Ou seja, você não se expõe só em dólar, se expõe em dólar e renda fixa norte-americana, por exemplo. Fundos alternativos. Esses fundos são conhecidos de duas maneiras, fundos alternativos ou fundos temáticos. São fundos que seguem produtos não convencionais no mercado. Aqui posso dar alguns exemplos, como fundos de urânio, água, hidrogênio, ouro, criptomoedas, cannabis e games, por exemplo. São produtos que não têm nenhuma ou quase nenhuma correlação com os ativos tradicionais. Por serem muito específicos, são mais difíceis de serem encontrados. Mas uma plataforma que tem sido destaque nesse tipo de classe é a Vitrio, que tem diversos fundos temáticos para diversificar a sua carteira de investimentos. Por fim, os fundos de cotas. Assim como nós, investidores, podemos aportar em fundos diversos, existem gestores que são profissionais em fazer isso também. Ou seja, se você investir em um FIC, ou seja, um fundo de cotas, você estará investindo em um fundo que investe em outros fundos, diversificando ainda mais o seu próprio portfólio. Aqui temos que tomar um cuidado bem grande. Muita gente não sabe, mas alguns FICs acabam repassando as taxas dos seus fundos que investem para o investidor principal. Ou seja, o fundo pode te cobrar, por exemplo, 0,75% ao ano de taxa, mas na verdade seu dinheiro está sendo taxado em 1, 2, 4, 5% ao ano, devido às cascatas das taxas de investimento. Já sabia disso por acaso? Pois é, já deixe seu like aqui no vídeo que isso é muito importante para o canal conseguir chegar a mais investidores pelo mundo. Nas minhas aulas, é exatamente nesse ponto que os alunos começam a ficar um pouco quanto perdidos. E foi pensando exatamente nisso que desenvolvemos, dentro da plataforma do Mundo Invest, um detector que faz a varredura de todos os fundos disponíveis no mercado e já levantamos todos os pontos que você tem que ter como atenção. Se o fundo está sofrendo mais resgates do que aportes, por exemplo, se o fundo não está indexado corretamente no seu benchmark, se o fundo está performando abaixo do seu índice de referência, se a taxa real do fundo é cobrada diferente da taxa ali que ele tem nominal na lâmina dele. Enfim, temos mais de 20 avisos cadastrados na nossa plataforma. E para você usar essa ferramenta, basta fazer o cadastro lá no mundoinvest.com.br. E aproveita por enquanto que ainda é gratuita a plataforma. Eu não posso garantir até quando ela continuará nessa condição. Além dos fundos de investimento, é importantíssimo a gente sempre observar a taxa de administração que a gente tanto falou aqui. A taxa de performance, o histórico do fundo e qual índice ele faz referência, que é o famoso benchmark. Também é muito importante você observar o período de liquidação e cotização, que basicamente é, em palavras simples, quanto tempo você irá levar para receber o seu valor investido em saldo de conta corrente ou em saldo de conta de investimentos. É claro, todas essas informações, como eu sempre gosto de lembrar, você consegue acessar de maneira rápida e simples lá no nosso site. E se você quer saber um pouco mais sobre fundos multimercado, a nossa equipe preparou um blog bem completo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sou o Thomas, do Mundo Invest, bons investimentos e até o próximo vídeo.